Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico em semana de páginas abertas. Aliás, páginas abertas especialíssimo, pois vamos falar de armas mágicas, objetos de poder e como que os meios materiais influenciam a nossa prática espiritual e magística. E, bom, no início da minha caminhada eu era um tanto cético acerca desses objetos de poder. Eu pensava que o magista ele deveria se bastar por si só, independente disso que eu chamava de muletas psíquicas. Então eu achava que o aparato cerimonial, apesar de muito bonito e muito interessante, ele era um mero fetichismo, né? E a gente vai vivendo, a gente vai passando por um monte de experiências, e hoje eu sou um dos grandes adeptos, por exemplo, dos cristais e do poder de transmutação deles, né, dentro de uma prática energética concisa e profunda. E da mesma forma que eu tive essa experiência com os cristais, a gente vai tendo essas experiências com as armas mágicas e com os elementais que estão dentro dela. Então, esse programa vai ser especialíssimo e ele vai ser um programa duplo, né? Se agora, em abril, a gente vai falar sobre os objetos em si, as histórias, a gente vai ouvir, né, relatos de vocês, ouvintes, né, e das relações com essas, com esses objetos, com essas armas mágicas que a gente vai desenvolvendo no caminho. Lá em maio, a gente vai falar sobre consagrações. E aí é como que a gente dá vida para esses objetos, né? E também não só necessariamente as 4 armas clássicas, né? Então, pantáculo, taça, espada ou adaga e varinha, mas também guias de entidades ou objetos que a gente vê numa vitrine, que a gente vê na rua e que a gente sente que nos pertence, né? Aquilo que a gente coloca como algo decorativo no altar e de repente faz parte do próprio altar. Então, todo e qualquer tipo de relação com meios materiais que de alguma forma afetam ou mudam a nossa visão de vida ou a nossa prática mágica e espiritual são bem-vindas, e é o que eu espero de relatos. Então, se você tem relato com algum objeto que é sagrado para você, se tornou sagrado, ou que de alguma forma teve algum tipo de envolvimento estranho, né? E aí valem até histórias de objetos amaldiçoados, vocês podem mandar pra gente no DDD 31 975375123, ou então no e-mail no contato@diariomagico.com.br. Diário Mágico é sempre com CK, e no e-mail você tem a opção de ficar anônimo caso isso te interesse, mas eu acho que esse é um tema muito tranquilo pra gente expor os nossos rostos, os nossos nomes e as nossas histórias. Então eu espero isso de vocês. O Diário Mágico, ele tá numa crescente maravilhosa, então se você quer contribuir com o nosso projeto, quer ver a gente continuar crescendo, entra lá no nosso apoia-se, apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você já vai poder fazer parte do nosso grupo fechado, vai poder trocar ideia conosco, e se você quiser se aproximar ainda mais, no dia 4 de maio, é um sábado, a gente vai ter o nosso primeiro encontro presencial lá em São Paulo. Aliás, talvez você seja de São Paulo, então aí em São Paulo, e vai ser no Vila Madalena, num bar chamado Porta, e começa o encontro às 7 horas da noite, vai até meia-noite, e vai ter muita gente bacana. Sinta-se convidado. Às vezes a gente fica um pouco acanhado, nossa, eu escuto o Rodrigo, eu escuto a Raquel, eu escuto os convidados do Diário Mágico do lado de cada fone, mas eu não sei como é que seria, né, trombar ele pessoalmente, conversar e tal. Pô, dá uma chance e vamos lá, vamos tomar um drink, vamos, né, conversar, vamos conhecer novos rostos e ver quem que tá de fato praticando e anotando
os resultados. Então, dia 4 de maio, se você estiver por São Paulo, cola lá com a gente, vai ser muito, muito, muito legal. E bora abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque a gente vai falar sobre alguns temas que eu tenho muito interesse, tenho pouco conhecimento, mas trouxe uma pessoa que conhece bastante. Então, Richard, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, cara. Como é que você tá? Certo, Rodrigo. Gratidão pelo convite, meu irmão. Prazer estar aqui com Pô, vocês também. que maravilha, cara, que legal. A gente estava conversando em off, né, do Fausto, nosso amigo em comum aí, e eu falo que é sempre bom conhecer amigos de amigos, porque eles já passam por um certo filtro de intimidade que a gente fala assim, pô, aquela pessoa é bacana. Coisa boa. Ah, Richard, me conta, cara, como é que você costuma se apresentar? Quais são as suas áreas de interesse? O que que você faz da vida? O que que você faz da vida mágica? O que que você estuda? O que que você pratica? Se apresenta pro pessoal do Diário Mágico que porventura ainda não te conheça. Legal, Rodrigo. Então, sou Richard Unterberger, me apresento em regra como terapeuta xamânico, né? Que é essa principal linha que eu acabo atendendo, desenvolvendo, trabalhando, falando sobre o xamanismo aqui num campo de xamanismo universal, né? Não uma tradição específica, fechada, por mais que eu honre e busque conhecer essas tradições mesmo, né? Esse xamanismo tradicional, nativo que se conhece nas aldeias. Mas meu trabalho, ele está englobado dentro desse xamanismo universal, dentro desse neo-xamanismo urbano, como não teria como ser diferente, afinal sou homem branco, nascido na cidade, crescido na cidade, né? Meu trabalho com o xamanismo, ele vai envolver, desde estudos que eu comecei a realizar, lá com o Gabriel Ocean, com o Léo Artesi, também lá no Céu da Lua Cheia, onde tive também algumas iniciações. Fui aprender com o Léo Artesi, por exemplo, sobre os trabalhos com a roda medicinal do xamanismo universal. Então, o meu trabalho ele consiste tanto em atendimentos terapêuticos individuais, desde atendimentos pontuais, né, onde a gente vai fazer um processo de limpeza energética, de harmonização, aquele talentinho, né? Tem pessoas que vêm esporadicamente querendo dar uma alinhada, né? E tem também aquelas pessoas que chegam até mim em busca de iniciação, em busca de um desenvolvimento, em busca de um conhecimento, onde a gente também tem um ciclo aí de estudo, uma jornada de estudos que a gente chama de tenda do germinar, né? A tenda do germinar é bem interessante, é onde a gente vai transformar a pessoa que chega até nós numa pequena semente de potenciais, né? E a gente vai jogar essa semente dentro da roda medicinal para vivenciar e aprofundar nas 4 direções e nos ciclos sazonais, né? Então é todo um processo de transformação que a pessoa ela adentra, é um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento, mas também uma iniciação, onde eu vou fornecendo diversas ferramentas ao longo dessa jornada para a pessoa, que tem pessoas que, inclusive, depois são terapeutas e vão utilizar isso em seus atendimentos, porque realmente traz aí um preparo, né? Mas um preparo que é indissociável do processo pessoal de autoconhecimento e desenvolvimento. Legal. Também, além de trabalhar nessa linha dos atendimentos com xamanismo, sou tarólogo, também atendo aí, lendo o tarô para as pessoas. Gosto, inclusive, muitas vezes de ter um primeiro contato com os meus clientes através do tarô, porque ele já vai me dando pistas e direcionamentos do processo de desenvolvimento que eu preciso seguir para aquela pessoa, né? E também, dentro do xamanismo, eu tive esse chamado, né? Começou, que a gente vai falar ainda um pouco ao decorrer aqui do programa, mas que começou com o meu desenvolvimento na medicina, junto com os Yawanawás, onde eu comecei a desenvolver meu canto, meu lado musical, e hoje me levou aí também para o estudo e para a prática da sound healing, né? Então, esse estudo das medicinas sonoras, dessas conduções, desses atendimentos, tanto individuais, onde a gente vai trabalhar com a massagem sonora, que é uma técnica bem interessante, a gente vai trabalhando com a sobreposição de instrumentos no corpo da pessoa para ela receber as vibrações e emanações de cada uma dessas frequências, desses instrumentos, fazendo, de fato, uma massagem através do som e também promovendo catarses, aprofundamentos, relaxamentos, dependendo do som, dá para provocar dicas, né?
Isso no quesito de atendimentos, mas eu também sou bem reconhecido aqui na minha região pela condução e dirigência de cerimônias ayahuasqueiras, né? Que a gente realiza sempre de 15 em 15 dias, essas cerimônias ayahuasqueiras. São cerimônias que eu busco fundamentar, né, e respeitar muito as tradições antigas. Então, a forma que eu conduzo são cerimônias cantadas, no pé da fogueira e da vela, sem muita luz, sem muita psicodelia externa, né? Aquele lugar que tu entra que mais parece uma rave do que uma casa xamânica, né? É muito comum Então, isso, né? a gente busca realizar esse trabalho que foi muito fundamentado no que eu aprendi com os Yawanawás, que foi muito fundamentado no que eu aprendi com os Axaninkas, também lá na Amazônia peruana. Então, são cerimônias cantadas, onde a gente vai trazer esses cantos tradicionais, os saites, os ícaros, né? Conduzindo, de fato, essa cerimônia para um processo de cura, de aprofundamento com muita seriedade, né? Então, não sou reconhecido por ter uma casa grande, até porque isso não é meu intento, né? Cada cerimônia que eu abro, eu recebo estourando aí 15 pessoas, e eu não faço questão de receber mais, porque é o número de pessoas que eu consigo estar presente durante toda a cerimônia, acompanhando o processo de cada um, estando presente para o processo de cada um. Quando fica com muita gente, eu sinto que começa a ficar meio dissipado, né? E não é isso que eu quero. Bom, eu tenho dúvidas já sobre isso que eu gostaria de perguntar. Eu não sei se eu começo já nessas dúvidas, mas, Vamos embora. cara, como é que é sustentar a cerimônia? Porque além da condução, né, e da administração prática e material, você tem um gasto energético ali, né? Como é que você sente isso, assim, Richard? Rodrigo, eu digo sempre que a cerimônia ela começa uma semana antes. Aham. Da forma que a semana ela começa, eu já sei meio que como vai ser o decorrer da cerimônia daquele final de semana, né? Sim. Quando vem trabalhos mais pesados, né? Trabalhos de cura mesmo, pessoas que estão vindo lá para livrar de adicção, já recebi processos bem profundos de depressão, de suicídio, né? Então, vem alguns casos que você já começa a receber esse rebote do trabalho uma semana antes. Então, tem que manter aí todo um processo de centramento, de purificação, defumações, banhos, meditações, para você ir ancorando, né? No momento da cerimônia, Rodrigo, tem esse movimento, né? Em muitas casas, hoje em dia, que a gente vai conhecer, e isso eu não vou falar agora como crítica, tá? Até porque aqui eu não estou falando sobre certo e errado, mas sim sobre formas diferentes de trabalhar. Então, tem muitas casas hoje em dia que eu falo que seguem o script de ritual, é muito mais ligado a uma terapia psicodélica do que, de fato, um trabalho xamânico. E os dois são bons, tá? Eu acho que as terapias psicodélicas estão sendo um campo incrível agora de estudo também dentro da ciência, né? Então, o que a gente vai encontrar em muitas casas é aquele famoso processo do Timothy Leary, né? Set and setting. Então, você vai ver, o pessoal vai chegar, um espaço bonito, bem arrumado, uma medicina de uma boa procedência, de uma boa qualidade. Aí ele vai servir, então, essas pessoas, o dirigente vai servir essas pessoas o copo da ayahuasca, vai colocar uma playlist lá no som de umas músicas legais para embalar aquele processo e vai cuidando das pessoas durante aquilo lá, né? Agora, o trabalho que eu aprendi com os nativos, Rodrigo, na verdade, o primeiro que toma a medicina lá sou eu, né? Então, eu tomo, depois sirvo para os demais e a gente começa esse processo de concentração. Então, a sustentação é junto com a ayahuasca, né? A ayahuasca como esse espírito professor, né? Um espírito aliado. Então, quando eu tomo a medicina para servir dentro de um trabalho, ela me dá uma nova ancoragem, eu consigo ter uma percepção energética do que está acontecendo no entorno do trabalho muito mais apurada, sabendo muitas vezes o canto que deve ser entoado naquele momento para levar ao lugar certo, né? Existem cantos para levar a pessoa para o profundo, existem cantos que são para puxar a pessoa de volta, né? Então, o mistério aí dessa cerimônia está muito presente na música e no canto. Legal. E o processo de ancoragem é isso, né, Rodrigo? Então, a gente fica nessa percepção, vai conduzindo essa experiência de uma maneira profunda e, claro, em certos momentos é necessário certas limpezas, né? Eu trabalho muito com a presença do fogo, tanto que o meu templo, eu preparei ele especificamente para conseguir acender a fogueira no centro, dentro do espaço, não fora, porque para mim a fogueira no centro é um processo bem importante para transmutação e ancoramento do trabalho, né?
E aí vai seguindo, né, Rodrigo? Como eu falei, meu trabalho é meio que uma mistura de Brasil com Egito. Então, eu tenho esse meu lado, que é o lado de honrar e respeitar os trabalhos tradicionais, né, os trabalhos da pagelança amazônica, que é a raiz, são os verdadeiros guardiões dessas medicinas. Mas na minha espiritualidade pessoal, Rodrigo, eu sou mais um bruxo do que um xamã, né? Ah, ah, Então, eu trabalho muito com todas essas ferramentas mágicas que estão à minha disposição. Então, você vai me ver, às vezes, dentro da cerimônia, eu estou riscando um ponto único lá no chão, que eu até brinco que é um ponto único, já é uma mistureba, né? E ponto é de um lado, runa é de outro, mas eu brinco que são pontos únicos que eu começo a riscar esses sigilos únicos no chão, que vão ajudando também a estabilizar, a proteger e fazer diversas funções durante a cerimônia. Existe um outro lado, né, Rodrigo? Porque assim, a gente vai, dentro da cerimônia, a gente está trabalhando com uma ampla gama de energias que estão lá presentes. Então, desde o processo íntimo da pessoa, um processo de autoconhecimento, um processo psíquico, né? E a ayahuasca, ela vai abrir como uma bebida que ela é, sim, psicodélica, né? Ela vai abrir esse campo de manifestação mental. Então, tem esse lado subjetivo que a gente tem que ancorar. Então, é o processo de você dar o devido acolhimento para uma pessoa que está passando por um processo intenso, né? E que às vezes não é um processo de uma entidade, não, às vezes é psíquico mesmo. A ayahuasca, ela engatilhou lá para a pessoa ter um aprofundamento, para ter uma catarse, e nesse momento que ela precisa, de fato, é de um devido acolhimento, né? boa. Existe o outro lado que é energético, né? Então, existe o lado aí de uma pessoa que está passando por um processo de obsessão, ou que está passando por uma patologia espiritual, aí, né? Por uma patologia energética, onde a gente vai ter que trabalhar também com os determinados cantos, com determinadas ervas, com determinadas rezas, né? E existe a relação com o próprio espírito da ayahuasca, né? Eu falo que tem algumas cerimônias que dá para ver que a própria ayahuasca, ela vai na fúria mesmo, que a pessoa fez alguma besteira e ela vai lá dar um puxão de orelha, né? E você vê que ela começa, às vezes, a pegar pesado. Então, tem uns momentos que você tem um processo que a gente fala que é você se comunicar com o próprio espírito da ayahuasca. A gente fala, olha, calma um pouco aqui, tá meio pesado para a pessoa. A gente faz um rezo, conversando com o espírito da ayahuasca para dar uma harmonizada naquele processo que a pessoa está vivenciando, o que geralmente funciona. Só que em alguns momentos também tem aquele momento que a ayahuasca, ela olha de volta para você e fala, vou pegar leve não, ele merece, então deixa eu trabalhar. Isso é muito legal porque é entender as camadas e as variáveis dentro de um processo, né? São situações muito sutis que a gente consegue discernir uma coisa da outra e consegue elencar e classificar, e para cada uma dessas situações existe uma solução, existe uma forma de dar manutenção naquilo dali, mas é preciso de ter experiência e também autoridade espiritual para conseguir, né, seja interceder junto ao espírito da ayahuasca, seja, né, acolher a pessoa, seja de alguma forma, né, fazer algum tipo de trabalho energético um pouco mais vigoroso para conseguir auxiliar, né, as necessidades de cada um dos indivíduos. E aí, né, você falou uma coisa muito interessante, que o trabalho ele começa uma semana antes, de fato, né, do evento físico. E a minha pergunta existe algum tipo de filtro para quem vai participar? Você consegue perceber de antemão quais são as necessidades, as demandas daquelas pessoas que vão chegar até você, ou é uma coisa que você vai entender melhor na hora, e também, de alguma forma, você recusa pessoas que não estejam, sei lá, no perfil do que você conduz, ou não, ou todo mundo é bem-vindo, e como é que é? Tem um bom filtro, Rodrigo, eu vou falar assim, tem um baita de um filtro, mas ainda assim a gente vai entender melhor na hora, né? Sim, lógico. Essas duas afirmações são verdadeiras. Então, quem vai comungar a medicina na minha casa, a gente tem que passar antes por uma consulta de anamnese. O que é exigido geralmente legalmente é você ter uma ficha de anamnese que a pessoa ela vai preencher lá e assinar, né? Mas para mim isso não basta. Eu quero olhar para a pessoa no olho dela, entender o que ela está buscando, entender o que está levando ela a querer ter essa experiência com a ayahuasca. Até porque eu levo isso muito a sério aqui em casa, Rodrigo. Então eu não quero receber quem está querendo festinha. Eu não quero receber quem está querendo conhecer uma brisa, né? Boa. Então, eu recuso, às vezes, pessoas que têm toda a possibilidade de vir comungar. Não tem nenhuma restrição de saúde, nem nada, mas eu percebo que a pessoa não é séria. Sim. E eu não quero receber uma pessoa que não está vindo com motivos verdadeiros e sérios, né?
E com motivos verdadeiros e sérios, eu não estou dizendo sobre um rigor muito grande, mas é uma pessoa que está vindo buscar se conhecer, está vindo buscar se trabalhar, está vindo buscar se transformar numa pessoa melhor, está disposta a confrontar com as suas sombras, está disposta a confrontar com aquilo que geralmente não quer, né? Porque a ayahuasca ela é uma professora de vida, e como uma professora de vida, ela é extremamente desafiadora. Para uma pessoa que vai para uma cerimônia ayahuasqueira esperando conhecer uma brisa, quero ver como é que eu fico chapado com isso daí, Rodrigo, são as pessoas que eu vi passarem os piores perrengues com a ayahuasca. Porque são pessoas que geralmente já têm contato com outras substâncias, estão aí provavelmente num processo de fuga com essas substâncias, né? Ou seja, usa elas para sair da realidade, para se desconectar dos seus problemas, para relaxar. E a ayahuasca ela é o oposto, né? Ela não vai te fazer relaxar e fugir dos seus problemas, ela vai te fazer confrontar frente a frente, às vezes, com o seu pior pesadelo. Sim. E se você não está naquele momento disposto a isso, é muito mais difícil, né? Então, nessa consulta de anamnese, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conhecer a pessoa, entender o que a pessoa está buscando, o momento de vida que a pessoa está vivenciando. A gente vai fazer uma avaliação técnica de saúde para saber aí realmente se não existem contraindicações. A ayahuasca ela é uma bebida extremamente segura, mas existem riscos. Existem pessoas que não podem comungar, né? Pessoas, por exemplo, que tenham problemas cardíacos muito graves, né? Não vão poder comungar, até por conta das descargas emocionais intensas que podem acontecer durante uma cerimônia. A principal restrição que a gente tem, por exemplo, com a ayahuasca é misturar com coisas indevidas, né? A ayahuasca é uma bebida feita, então, a partir de duas plantas que a gente encontra lá no bioma da Amazônia, o jagube e a chacrona, né? O jagube é um cipó, a chacrona é um arbustinho da família do café. Tem muita gente que, inclusive, confunde. Vê um pé de chacrona, um pé de café, não sabe diferenciar. Dá frutinho vermelho, bem parecido. Quimicamente, como funciona? A folha ela tem o principal psicoativo da bebida, que é o DMT, né, a dimetiltriptamina, que é uma molécula muito simples, que o nosso corpo ele digere ela muito rapidamente. A gente tem uma série de enzimas no nosso organismo, que são as chamadas monoaminoxidase, né? E essas monoaminoxidases elas digerem o DMT, tanto que se eu tomar um copão de um chá de chacrona, você não sente nada. Porque não dá para, antes de cair na corrente sanguínea, essa substância ela já foi quebrada. O jagube, o cipó, ele vai ter inibidores dessas enzimas monoaminoxidases. Então, o jagube ele vai inibir essas enzimas do nosso organismo que digerem o DMT, fazendo com que o DMT ele se torne oralmente ativo. Qual que é o porém disso, Rodrigo? Esses imaus, eles vão potencializar diversos outros tipos de químicos além do DMT. E dependendo com o que eu misturo essa bebida, pode ser fatal. Por exemplo, a maior parte dos antidepressivos e ansiolíticos que estão no mercado tem também inibidores de monoaminoxidase na sua composição. Se eu misturo a ayahuasca com um remédio desses, a pessoa pode ter uma síndrome serotoninérgica e ter um ataque cardíaco no meio do trabalho, morre. Caraca, entendi. Então não dá para brincar, né? A gente tem que ter toda uma seriedade. E na consulta de anamnese, na verdade, eu geralmente taco o terror na pessoa. Eu quero saber se ela está realmente disposta, né? Então eu vou tacando, e no final, se a pessoa está lá de pé, eu falo, então venha. Nossa, entendi. Bom, uma outra pergunta sobre isso. E as tradições que às vezes trabalham com a ayahuasca e trabalham com outras medicinas simultaneamente? Existe algum tipo de contraindicação? A galera que usa rapé, ou sananga, ou outras medicinas também, ou não? Como é que você enxerga isso, Richard? Essas medicinas, elas são harmônicas, né? Se a gente vai falar sobre o trabalho nativo, né, o ritual tradicional, por exemplo, com os Yawanawás, né, geralmente vai envolver essas três medicinas no trabalho exatamente, a ayahuasca, o rapé e a sananga, né? Então são medicinas que se comunicam, né, e têm usos muito benéficos e momentos específicos também para serem comungadas dentro de uma cerimônia, né? Então, assim, por um lado, a gente pode fazer uma crítica àquelas pessoas ou centros que você vai ver que a galera só para rapé, atrás de rapé, o trabalho inteiro, nem tem tempo de se concentrar e de se aprofundar, né? Então, todas elas são boas de serem utilizadas dentro da cerimônia, mas tem os seus momentos certos.
né? Sim. O rapé, por exemplo, a gente usa para dar uma aterrada na pessoa no momento que ela está precisando. Afinal, o rapé é a medicina do silêncio. Uhum. Quando você sopra o rapé, ele ajuda a acalmar todo o campo mental. Se a pessoa está num processo muito turbulento, o rapé ele dá primeiro aquele choque, aquele ardor quando ele entra, então ele primeiro dá um sustinho, né? Mas ele depois dá uma aterrada no processo da pessoa. Quando a pessoa ela está passando por um processo de purga travada, né, que é a limpeza travada que a gente fala, ela está passando mal, precisa pôr para fora, mas não está conseguindo pôr para fora. O rapé também ajuda a concluir essa limpeza e estabilizar novamente o trabalho da pessoa. A sananga, a gente usa ela muitas vezes no encerramento, no finzinho do trabalho, quando a gente já está aterrando daquele processo, a sananga ela vai abrir o campo da visão para a pessoa ter as últimas mensagens, os últimos saberes que aquele momento vai estar passando para ela, vai fazer toda uma limpeza novamente no campo energético dela e vai ajudar também a finalizar o trabalho, vai ajudar a pessoa a ter esse aterramento final, né? Então, tudo tem o seu momento específico. O fumo também, eu trabalho muito com o cachimbo, né? Eu falo que o meu principal objeto de poder é o meu cachimbo, né? Então, o preparo dos fumos, as ervas que você coloca dentro dos fumos, tudo isso vai se nutrindo dentro do trabalho, né? Cada uma dessas plantas tem uma energia. Então, misturar medicinas é tradicional, só que a gente tem que saber com o que a gente está misturando, não é com qualquer coisa, né? Hoje em dia você tem rapé de tudo quanto é coisa, né? Rapé de lavanda, rapé de ayahuasca, cara, rapé de borra da ayahuasca. Eu já vi vários estudos que mostram que a borra da ayahuasca inalada é tóxica, já tem gente que foi parar no hospital por causa disso. E aí você vai ver, isso é um rapé tradicional? Não é, é criação de um cara que está querendo ganhar dinheiro em cima de rapé, né? Então, se a gente está falando sobre medicinas rezadas, bem preparadas, por pessoas de confiança, que vão ser comungadas no momento certo da cerimônia, é isso aí. Até porque se a gente for olhar para o trabalho tradicional com a ayahuasca, Rodrigo, a ayahuasca ela vai abrindo uma porta de conexão com as nossas relações, né? Então, começando, é claro, nessa relação de você com você mesmo, suas sombras, seus processos, seus dons, seus talentos, sua medicina pessoal, né? Ela vai trazer todo esse aprofundamento, mas ela também vai nos conectar com outros espíritos. As dietas, por exemplo, que são justamente os processos de iniciação nas pagelanças amazônicas, são períodos de reclusão. Você vai para a mata, se afasta de todo mundo que não está nesse mesmo processo que você. Você vai começar a estudar uma outra planta, por exemplo. A dieta que eu fiz com os axanincas foi a dieta do chihuahuaco. Chihuahuaco é uma das maiores árvores que tem naquela região da Amazônia e ela tem uma madeira dura, dura que nem pedra, né? Você bate nela, parece que você está batendo numa rocha. Eles usam, inclusive, naquela região do Peru, a madeira do chihuahuaco para a construção das malocas, né? Porque eles moram geralmente muito próximo a rios e é uma região muito úmida, eles precisam de uma madeira que não apodrece, né? Então, o chão dessas malocas que eles vivem, muitas vezes são feitas de tábua de chihuahuaco. Então, o que aconteceu, né? Quando eu cheguei em Mayantuyaco para fazer esse estudo com o Maestro Panflores, esse xamã Xaninca, ele, como já sabia que eu já estava abrindo cerimônias ayahuasqueiras aqui no Brasil, ele me indicou realizar a dieta do chihuahuaco. Por quê? Porque a ayahuasca ela é um cipó, né? O cipó ele precisa de uma estrutura firme para ele poder crescer, para ele poder trabalhar. E o dirigente de uma cerimônia ayahuasqueira, ele tem que ter essa estrutura para o cipó conseguir trabalhar dentro da cerimônia. Então, eu preparado, né, toda uma bebida como se fosse uma garrafada mesmo com o chihuahuaco. O maestro, ele reza aquela bebida, ele te entrega e você vai ter que tomar aquilo 3 vezes por dia. Cada vez que você toma, você vai cantar para o espírito daquela planta, chamando a presença dele para ele trazer seus ensinos para você. E de 3 em 3 dias a gente comunga a ayahuasca. E a ayahuasca ela vai abrindo essa porta de comunicação com essa planta, né? Uau. Então a ayahuasca ela é tradicionalmente muito utilizada justamente para você descobrir o potencial de outras plantas. Os xamãs usavam, né? Os pajés da Amazônia, eles usavam dessa forma. Então eles queriam saber o efeito terapêutico de uma planta, como eles poderiam utilizar isso para a cura de uma pessoa. Eles tomavam essa planta junto com a ayahuasca. E a ayahuasca ela abria essa porta de comunicação e a pessoa aprendia diretamente no espiritual com aquela planta como utilizá-la. Legal.
Legal, claro. É quase como se ela fosse um intermediário, né? Ela facilita as faculdades, não vou dizer mediúnicas, mas psíquicas da pessoa, e a partir dali ela consegue estabelecer esse contato e também, se você já aliado da planta, né? Da ayahuasca, você também já tem uma espécie de referência, né? Você é apresentado aquela nova medicina com, vamos dizer assim, com mais pompa do que um neófito qualquer. Faz sentido esse raciocínio? Exato. Exato. E aí vem esse trabalho de aprofundamento, né? É Tá. você aprender a trabalhar com o espírito da ayahuasca, é você aprender a ter confiança dentro dos processos que são abertos, né? Então, é claro que uma pessoa que está começando o seu processo com a medicina, né? Muitas vezes vai vivenciar momentos bem fortes, bem intensos, né? Mas com o tempo você vai aprendendo a se comunicar com esse espírito, você vai entendendo como entrar nesses estados elevados de consciência de uma maneira estável, né? Boa, porque essa estabilidade ela advém da experiência, né, de entender os seus contrastes, né, os seus extremos, né, o que é excesso, o que é falta e como neutralizar e ajustar isso. É tipo isso? E até você aprender a entrar nesses estados com estabilidade mesmo, Rodrigo. Eu digo, por exemplo, assim, né, eu já tive momentos na minha vida que eu entrei em processos muito difíceis com a ayahuasca, mas por quê? Porque de repente ela, pum, me abria de uma forma violenta, assim, extremamente aberto, e eu me assustava com aquele tanto de expansão que tinha. E aí, quando você se assusta com isso, você vai entrar num processo difícil, né? Uhum, uhum. E isso é normal quando você está aprendendo, porque você nunca entrou num estado de consciência como aquele. Então, eu já tinha momentos que eu entrava e eu falava, meu Deus do céu, como é que eu volto disso? Será que eu vou voltar? Né? Uhum, uhum. E só de você entrar nessa insegurança e nesse lugar de temor do que está acontecendo, isso já te leva para uma experiência densa. Você já vai para um lado mais difícil. E hoje em dia eu me percebo entrando nesses mesmos estados de consciência, mas com toda tranquilidade e estabilidade. Legal. Né? Você mantém a serenidade. Isso vai, inclusive, facilitando você expandir o seu estudo com essa planta. Né? Por isso que eu sempre falo que o tomar ayahuasca é um estudo. Né? Cada cerimônia é um estudo. A gente está lá para estudar. Então, a gente vai se entregar àquele processo, a gente vai se aprofundar, a gente vai passar por tudo aquilo que a gente tem que passar e a gente vai aprender sobre a vida, né? Eu sempre falo sobre isso, assim, sobre o esotérico, sobre essa parte iniciática também. Mas primeiro e mais importante, aprender sobre a vida. Como a gente está se relacionando com nós mesmos, como nós estamos nos relacionando com família, com amigo, com sociedade, com trabalho, com natureza, né? Então é para a gente estudar a vida, é uma professora de vida. Eu sempre falo isso para todo mundo. A ayahuasca é uma mestra da vida, uma professora da vida. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Olha, eu acho que a gente começou e eu já tô, assim, muito fascinado com o que você tá apresentando, mas eu queria, Richard, que você contasse um pouco da sua história, assim, como é que você chegou, assim, na espiritualidade, como é que você chegou na ayahuasca, nesse tipo de conhecimento, e você também definiu que o seu trabalho, ele é muito eclético, né, que você tem outros interesses que, lógico, comungam com o trabalho terapêutico, mas que às vezes são de um viés mais ocultista e tal. Como é que é essa construção na sua vida? Vem de família? Não? Como é que é? Legal. Então, vamos lá. A gente começou um pouco antes, vamos voltar para rebobinar para ficar na gravação, né? Legal. Minha caminhada, Rodrigo, na espiritualidade, ela começa cedo, mas começa de um interesse pessoal, né? Não foi nada que foi nutrido, ensejado pela minha família. Foi basicamente um tema de interesse desde a minha infância, né? Então, nasci em São Paulo, né? Minha família era de tradição evangélica luterana, frequentávamos lá em São Paulo a Igreja da Paz, e eu me mudei com a minha família para Atibaia, aqui no interior de São Paulo, quando eu tinha 8 anos de idade. Quando a gente se mudou aqui para Atibaia, como aqui em Atibaia não tinha nenhuma igreja luterana, meus pais acabaram parando de frequentar qualquer tipo de culto religioso,
E a única parte espiritual que a gente tinha, assim, de nutrição do dia a dia era antes de dormir, se reunia toda a família, a gente fazia uma oração, né? Mas para mim, sempre chamou, era um tema de interesse. Eu não vou falar para você que, nossa, eu era uma criança com uma mediunidade super aberta, que eu via coisas, sentia, e não era isso. Na verdade, simplesmente era um tema que me chamava. Eu não via coisas, não ouvia coisas, mas era um tema que me chamava muito intensamente. Então, quando eu estava com 8 anos, a gente mudou aqui para Atibaia, e comecei a sentir falta de uma ritualística, de um estudo, de um aprofundamento. Então, eu saquei uma Bíblia que minha mãe tinha na estante de livros aqui da casa. Isso, sim, eles me estimularam muito desde a infância a leitura, né? Isso eu sou muito grato a eles. E então saquei aquela Bíblia e comecei a ler e busquei entender, né? Falei, bom, se todo cristão diz que o segredo está aqui, eu vou ler isso aqui então, já que eu não tenho uma igreja para frequentar, eu vou fazer meu estudo aqui em casa. E li a Bíblia de cabo a rabo, né? Uau. Eu demorei um tempo, né? Como eu falei, comecei com 8 anos, eu terminei lá com os meus 9 anos e meio, mas todo dia eu pegava e lia um pouquinho e fui desenvolvendo essa leitura até chegar no fim. Hoje em dia, olhando para trás, eu já vejo que eu tinha um pezinho na bruxaria desde então, né? Porque aí nesse período, né, às vezes eu tinha um pouco desse lugar de uma sensitividade, né? Às vezes eu estava em casa, eu sentia que tinha alguma coisa que não estava certo, não é que eu via ou ouvia, mas dava um feeling, né? Era um processo mais sensitivo mesmo, eu sentia que tinha uma carga, sentia que tinha uma coisa, eu saía no jardim, pegava um monte de galho, de cipó, de folha, montava uns crucifixos, uns paramentos ritualísticos, montava um altar no meu quarto com aquilo, que eu montava com as coisas do jardim e fazia umas rezas bravas lá, e a coisa dissipava, né? Legal. Mas isso era uma prática ainda totalmente eu comigo mesmo, né? Era uma coisa muito solitária. Quando eu estava com os meus 14 anos, 13, 14 anos, eu fiz um amigo na escola que ele era filho de um pastor de uma igreja batista aqui de Atibaia. E para mim foi um encontro naquele momento, por quê? Porque foi a primeira vez que eu conheci um evangélico que lia a Bíblia. Olha. Em geral, eu conhecia a galera, eu queria conversar sobre a Bíblia, mas ninguém tinha lido a Bíblia, então não tinha com quem conversar. E o Samuel, esse meu amigo que eu fiz nessa época, ele era filho de um pastor, ele conhecia a Bíblia de cor, então a gente começou a conversar sobre essa espiritualidade, sobre o cristianismo, e ele queria me mostrar alguma referência, ele abria a Bíblia na página, assim, era um absurdo. Uau. E lá eu comecei a ter essa grande amizade, acabei sendo batizado na Igreja Batista também, fiquei um tempo frequentando um retiro da juventude, né? Aí eu já estava lá quase com meus 15 anos, e lá que a coisa começou a entortar, né? Porque o pastor da igreja lá, ele abria rodas de debate com a juventude, só que quando eu debatia, ele ficava bravo, né? Então ele começava a colocar diversas questões, como por exemplo a questão da sexualidade, que era pecado, que era errado, e eu virava para o pastor e falava, mas a gente não nasceu todo mundo disso? Por que isso é pecado? Isso não é sagrado, né? E quando eu colocava essas contrapartes, ele ficava muito bravo, assim. Então chegou um momento que ficou insustentável, eu fugi desse retiro, de noite o pessoal ia para um culto lá na igreja, eu saí correndo escondido para o dormitório, peguei minhas coisas e queimei o chão, fui até a pista, consegui um orelhão e liguei para os meus pais me buscarem, né? Caraca, que legal. Tá. Então eu literalmente saí fugido daquele retiro. E eu digo que foi o meu primeiro baque, assim, Rodrigo, porque até então a busca da espiritualidade era uma necessidade intrínseca minha, né? E eu só conhecia o cristianismo. E de repente eu confrontei com o fato de que aquele não seria meu caminho. E aí eu falei, e agora, né? Para onde eu vou? E agora? O primeiro lugar que me chamou nesse momento, o primeiro estudo que eu tive depois de sair do cristianismo foi o budismo, que é um caminho que eu levo no meu coração até hoje, né? Os ensinamentos de Siddhartha Gautama, as técnicas de meditação, tenho um carinho muito grande pelo budismo até hoje. Então comecei a ter essas práticas ainda num caráter solitário, eu não tinha grupos para frequentar, nem ninguém para conversar sobre, mas pegava livros, matérias na internet e comecei a ter essas minhas práticas em casa. Depois disso, eu tinha uma tia bem distante, não era uma tia que eu tinha um contato próximo, mas uma vez eu a encontrei, ela era kardecista, né? Espírita kardecista, e aí ela me recomendou ler um pouco dos livros do Kardec, eu achei super interessante, que já começou a tanger aí essa espiritualidade que conecta com o mundo espiritual, que era uma coisa que eu tinha essa
curiosidade também, então comecei a ler a bibliografia do Kardec. Não cheguei a fazer parte de centro espírita, mas eu li quase toda a bibliografia do Kardec de uma forma pessoal, né? E com 16 anos de idade, Rodrigo, foi quando eu tive meu primeiro contato com uma tradição xamânica, né? E que veio através de uma banda de metal, né? Eu era metaleiro. E aí eu tinha acabado de descobrir um projeto musical que eu era apaixonado, ainda sou, né? Curto pra caramba, que é o Avantasia, né? Do Tobias Sammet lá. Não sei se você já ouviu falar, mas ele era um projeto musical desse vocalista alemão, que ele chamava vários músicos do mundo inteiro, e era um metal opera, né? Era uma ópera metal. Então, o álbum inteiro ele era um enredo, e cada vocalista representava lá um personagem, e tinha toda uma questão. E um desses personagens ele era interpretado por um vocalista brasileiro, né? O André Matos, Pode que crer. fazia lá o papel de um druida. E aí eu olhei aquele negócio druida, aquilo me atiçou, eu achei interessante, eu comecei vamos ver o que é esse druida, né? E aí eu descobri que o druidismo era uma religião, era uma tradição, e que existiam pessoas que seguiam e vivenciavam isso de verdade, né? E uma tradição espiritual centrada na terra, centrada na natureza, na relação com espíritos, com a magia. Nossa, isso foi um encontro de alma, assim, para mim. Então, eu comecei a aprofundar esse estudo, comprei meu primeiro livro, e tudo isso solitário, tá, Rodrigo? Isso é uma coisa eu comigo, eu não tinha nem ninguém para conversar e mal tinha acesso à internet para estar participando de fóruns, então era literalmente eu e eu, né? Então, peguei esses livros, comecei a fazer, né? Eu falo que minha família, na época, não sabe o que eu fazia depois que todos dormiam, né? Todo mundo ia dormir, eu me fechava no meu quarto e a macumba comia solta lá. Então, eu comecei a fazer todos esses meus rituais, todos esses meus aprofundamentos. Com 17 anos, eu entrei na faculdade e foi ali que eu comecei a ter uma abertura, né? Eu sempre fiquei muito em casa, não era uma pessoa que tinha muitos amigos, e eu tinha uma família mais tradicional, né? Mas então, ainda não estava abrindo muito minha cabeça para pensamentos diferentes. Isso começou a acontecer na faculdade. Na faculdade eu comecei a conhecer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, comecei a me desconstruir, me reconstruir, e comecei a trabalhar, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tive a possibilidade financeira de começar a fazer minhas coisas, né? E nesse período eu já tinha encaminhado, né? Então eu conheci no druidismo essa questão de uma tradição ancestral, centrada na natureza, centrada nessa ancestralidade, na relação com espíritos, com a magia. E depois de um tempo estudando druidismo, eu falei, caramba, eu estou estudando as práticas ancestrais dos povos celtas, mas minha família, ela é mais germânica, nórdica, né? E aí eu comecei a questionar o que será que os meus ancestrais faziam antes do cristianismo. Olha. E isso, então, me levou para o estudo da Asatru, né? Da Asatru-Vanatru, o estudo do paganismo nórdico. Na época, tinha um grupo que se encontrava em São Paulo uma vez por mês, numa padaria, lá em São Paulo, aquelas padarias que mais parecem um restaurante do que uma padaria, né? Sim. E era muito legal, eram pessoas de vários kindreds, né? De vários clãs, de vários grupos, que se reuniam para confraternizar. Pediam lá uma cerveja, umas comidas, e a gente sentava para conversar. Eu falei, bom, agora eu vou poder conhecer um grupo, né? Agora eu vou poder ter alguém para conversar, para partilhar um pouco dessa loucura que eu estou vivenciando sozinho, que ninguém sabe, né? Sim. E foi lá que eu fiz um grande amigo. Na época, eu sempre fui muito envolvido com a natureza, né, Rodrigo? Então, eu já tinha feito curso de sobrevivência na selva, vários aprofundamentos. Esse meu contato com a natureza sempre foi uma coisa muito presente. E eu conheci um grande amigo lá que ele também estudava essa parte de sobrevivencialismo, de bushcraft, né, que são essas artes mateiras, e que também estava seguindo a fé nórdica, né? Então, a gente acabou se reunindo uma vez por mês ou duas, a gente ia para algum pico, né, no estado de São Paulo, alguma montanha, alguma cachoeira, meio de mato mesmo, e a gente montava o acampamento, montava com as madeiras que a gente encontrava lá no local, toda essa estrutura dentro desse ponto de força, e a gente fazia nossos ritos na mata. E foi a primeira vez que eu tive alguém para fazer essas coisas junto comigo, né? Isso foi uma coisa muito legal, muito sensacional. Na Asatru, eu tive uma relação que tenho até hoje muito profundo com uma divindade que é Odin, né?
uma divindade que se apresentou na minha vida, Rodrigo, né? Quando eu entrei, na verdade, para começar a estudar Zatru, eu, molecão que era, eu falava, pô, quero lidar com Thor, né? Thor é legal, né? Tem um martelão, tal coisa. Então, toda vez que eu ia para os ritos, ou que a gente abria um rito, eu chamava a energia de Thor. Só que na minha visão, apareceu Odin. E eu falava, mas o que é isso? Eu estou chamando um, vem outro, eu chamo um, vem outro, eu chamo um, vem outro, que de acho que é isso que está acontecendo. Durante um tempo, eu simplesmente cortava, falava, não é você que eu chamei, eu quero falar com o Thor, né? E até que chegou um momento que isso ficou tão insistente que eu falei, deixa eu olhar um pouco para isso, vamos ver o que está acontecendo. E aí, quando eu comecei a estudar mais a fundo sobre Odin, eu descobri essa faceta de Odin, né? Então, Odin, ele, dentro do panteão nórdico, quando a gente vai começar a trabalhar, geralmente você escolhe a divindade a qual você vai se dedicar, né? Odin não. Odin, ninguém pode escolher Odin. Odin, ele escolhe quem ele quer, ele se mete na vida da pessoa e já era. Legal. A partir do momento que ele chega, você vai lidar com ele, e se você não lidar, ele vai ficar te enchendo a paciência. Sim, no mínimo, né? Exatamente. Então eu falei, beleza, vamos começar a aprofundar então o estudo com Odin, né? Então eu comecei a entender a relação do porquê que ele estava se apresentando para mim. Ele, até hoje, é um guia muito grande nos meus estudos, né? E aí a gente vai sair de perto de uma visão reconstrucionista tradicional, que não é a forma que eu me relaciono, né, com esse panteão, com essa egrégora. Mas Nem justamente teria esse processo. Então, Odin, ele me serviu e me serve muito hoje em dia como um guia de conhecimentos, né? Ele não é um tipo de mentor que ele fica sempre presente. Ele chega em determinados momentos, ele faz-se bem presente, né? Ele mostra que ele está lá, e geralmente ele vai me tacando por um caminho de estudo, né? E depois que ele me direcionou para aquele caminho, ele some. E aí eu tenho que fazer minha jornada. Ele não é uma entidade que te pega na mão e te ajuda. Ele fala, você quer aprender? Então vai por lá. Vai por lá. E faz seu rumo. Eu não vou te dar mãozinha, não. É esse o jeito que ele atua, né? Então, ele começou a me direcionar para estudos de magia, ele começou a me direcionar para estudos de ocultismo, né? Tanto do hermetismo, de Telema, da própria magia do caos, né? E ele falou, olha para isso, que você tem algo para aprender aqui. Então, ele vai, me aponta, ele some, e depois de um tempo que eu estou estudando aquela corrente, aquilo que ele me apontou, de repente ele me volta e ele me sintetiza aquilo e acaba me mostrando uma forma específica de trabalhar. Mas para ele me mostrar, antes eu tenho que ter estudado, antes eu tenho que ter feito o meu caminho, eu tenho que ter feito valer, né? Que legal. E então ele foi me direcionando para todo esse campo de estudo: magia, bruxaria, ocultismo, hermetismo, Telema, magia do caos e o próprio xamanismo, né? Afinal de contas, Odin, ele é o arquétipo de xamã nórdico, né? O próprio nome dele, Odin, vem de Oz, né, que é o êxtase. Ele é um deus ligado ao êxtase, ligado aos estados expandidos de consciência. Caramba, nossa. E foi ele que me tacou também para o estudo do xamanismo, né? Então eu comecei esse estudo através dos tambores, da roda medicinal. Inicialmente, Rodrigo, eu era extremamente preconceituoso com relação à ayahuasca, porque, imagina, eu sou filho de policial, né? Então, as pessoas me falavam sobre isso, eu falava, você é louco, vai usar droga para praticar espiritualidade? Isso não faz sentido nenhum. Então, eu era extremamente preconceituoso. E quando eu já estava ali com os meus 18 anos de idade, eu estava começando a fazer esse aprofundamento no estudo do xamanismo, e de repente eu estava lá no Facebook e apareceu para mim uma publicidade, Ninho da Águia, Xamanismo Atibaia. Falei, olha só, tem gente fazendo xamanismo aqui em Atibaia, que da hora, né? Aí eu mandei uma mensagem, a Vanessa, na época, dirigente, ela me respondeu, falando, ó, que legal que você está interessada. A gente tem rituais de 15 em 15 dias, são rituais ayahuasqueiros. Eu falei, ótimo, não vou. Você tá louco que eu vou tomar esse negócio? Eu não vou, não. Só que aquilo me deu uma pulga atrás da orelha. Aí eu voltei para falar com a Vanessa. Falei, mas me explica um pouco mais, Vanessa. Por que vocês fazem isso? O que é essa bebida? Por que isso acontece? Ela viu que eu estava interessado em estudar, então ela começou a me tacar material. Ela me deu PDFs, links, ela falou, você quer estudar, vai estudar, vem ver aqui o que é ayahuasca. Eu fiquei 3 meses estudando ayahuasca, até eu decidir que eu queria ter aquela experiência.
E aí, depois de 3 meses estudando, vendo que realmente tinha uma coerência e entendendo também a seriedade da casa, né? Eu falei, se essa mulher tá me mandando material e deixando eu encher o saco dela por 3 meses, sem ter ido para lá, é porque Aham. ela tá levando a sério o que ela faz, né? Legal. Então, eu peguei uma confiança muito grande na Vanessa. E aí eu peguei um amigo meu na época, que era um amigo bem porra louca, que eu sabia que ele já usava um monte de coisa e tudo mais. Eu falei, você não vai deixar eu ir sozinho nessa fita, não. Você vai comigo, vai ficar do meu lado. Boa, boa. Legal. E eu arrastei ele comigo e foi lá que eu tive, então, no Ninho da Águia, com 18 anos, eu tive minha primeira experiência com a medicina, que já foi uma experiência muito profunda e muito curativa, né? Era um período que eu estava passando por um processo bem intenso, né? Eu estava num namoro que não estava nada legal, né? Uma pessoa que eu tinha conhecido, uma mulher que era super positiva, otimista, alegre, e de repente, quando a gente começou a namorar, ela começou a se demonstrar uma pessoa extremamente depressiva, com um ciúmes doentio, assim, ao ponto de ter ciúmes de eu entrar na sala de aula, porque a professora era bonita. Então, eu não podia ter aula com a professora porque a professora era bonita, né? E ela começou a estar num processo muito denso. E naquele momento, naquela imaturidade, eu levei aquilo para mim. Eu falei, caramba, eu conheci ela bem e eu não estou conseguindo deixar ela feliz. E eu preciso deixar ela feliz. Então eu coloquei muito para mim assim, eu preciso deixá-la feliz. E isso foi me afundando numa lama. Tanto que quando eu fui ter essa experiência com a ayahuasca, eu falei, nossa, eu vou tomar uma peia desgraçada, né? Preciso limpar isso de mim, preciso. E pelo contrário, né, quando eu tomei a medicina e ela me abriu esse campo de percepção, ela me mostrou o quanto eu estava bem e que eu estava mal porque eu estava tomando para mim problemas que não eram meus e que Boa. não estavam na minha mão resolver. Legal. Ela falou para mim, se você colocar como motivo da sua felicidade fazer o outro feliz, você nunca vai ser feliz, cara. Uau. Porque a felicidade do outro não está nas suas mãos. Então, você fazer sua parte pelo outro, sim. Mas colocar a responsabilidade nas suas mãos, não, né? Uhum. Tanto que depois daquela cerimônia eu terminei esse namoro, porque eu entendi que realmente aquilo estava muito, muito errado, né? Estava muito ruim. Sim. Então foi lá que eu tive essa primeira cura de um sentido emocional e de amadurecimento nas minhas relações. Foi lá que, sem saber, eu tive o meu primeiro contato com o meu totem animal, que inclusive foi a primeira miração que eu tive na ayahuasca, Olha foi a só. presença desse animal e que me acompanhou durante toda aquela cerimônia, e no final, inclusive, tive a experiência de me transmutar naquele animal. Foi depois que eu fui descobrir o Demais. trabalho de totens animais, né? Hum. Então, foi isso. Aí eu comecei a ter esse aprofundamento, né, Rodrigo? Até então, o meu caminho ele era pessoal, íntimo, não tinha ainda a visão de que um dia eu poderia me dedicar profissionalmente a isso. Uhum. Era uma busca pessoal. Uhum. E aí, como virou profissional esse processo? Né? Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu já tinha percebido que o direito não era muito bem o meu caminho. Uhum. Né? E estava buscando alternativas. Né? Eu já estava trabalhando como guia de ecoturismo, diversas coisas. E eu fui com uma outra namorada na época que estava tendo a virada esotérica em São Paulo, né? Que era o que hoje em dia é a Mystic Fair, né? Na época era a virada esotérica, que era 2 dias seguidos de evento, processo super legal, né? Uhum. E lá eu fui visitar uma palestra sobre runas, onde eu conheci um grande amigo meu até hoje, né? Que é o Luiz. Que eu até brinco que ele estava lá naquele dia para a gente se conhecer, porque ele é um cara que nunca teve vínculo com paganismo nórdico, nem com runas, e nunca teve e nunca vai ter. Assim, ele é um bandista, hoje em dia é indigenista. Ele colou naquele dia para a gente se conhecer mesmo. Assim, Que massa. ele Sim. sentou do meu lado, a gente começou a conversar, ele pegou meu contato, e um ano depois ele veio me chamar que ele estava organizando um evento parecido lá em São José dos Campos, que ia ser o Vale Holístico, um evento que tinha o intento de reunir todo o ambiente holístico e esotérico do Vale do Paraíba. E ele me convidou para participar, ele falou, vem aqui prestigiar meu trabalho. E de última hora eu resolvi isso, é que eu tive que me hospedar na casa dele, porque eu tive que ir um dia antes, e de visitante eu virei organizador do evento. Olha. Lá que eu conheci meu primeiro professor formal de xamanismo, que foi o Gabriel Ossian, e diversos outros contatos que eu tive lá que foram abrindo o campo e abrindo minha visão de que um dia eu poderia me dedicar profissionalmente, integralmente ao caminho da espiritualidade.
Aí de lá eu comecei a me formar, então tive minhas iniciações no Reiki Xamânico Universal, aí eu fui fazer uma iniciação com o Léo Artesi, também como multiplicador da roda de estudos de xamanismo, que foi uma época que eu já estava começando a atender com esses tratamentos energéticos aqui em Atibaia, e tinha muita gente me buscando, interessado em estudar o xamanismo, e eu não me sentia pronto para dar um curso. Eu tentei chamar o Gabriel, o professor, para dar um curso aqui em Atibaia, só que ele estava com uma agenda super lotada, não tinha como, e de repente me surgiu essa oportunidade de fazer essa formação com o Léo Artesi. E de lá eu voltei, comecei a formar turmas aqui em Atibaia de estudo e aprofundamento do xamanismo. Não trabalhava com ayahuasca. Nesse período, na verdade, eu era avesso a trabalhar com ayahuasca. Falava, nunca trabalharei. Eu comungava para mim, mas as pessoas falavam, você não vai servir? Eu falava, nunca vou servir. Você quer, eu te levo até o ninho d'água, eu te acompanho, mas eu nunca vou servir. E aí, quando eu já estava com o meu espaço próprio aqui em Atibaia, uma das minhas primeiras alunas de xamanismo, ela tinha ido para a Amazônia para conhecer o povo Yawanawá. A minha ideia era ir para lá também. É que é uma história tão ampla, né, Rodrigo? A gente vai longe. Maravilhoso. Eu sempre tive um chamado muito grande pelo povo Yawanawá, por conta dos cantos. Os cantos dele me encantavam. Você já conhecia os cantos? Conhecia nas redes, né? Como eu falei, eles gravam. Eles gravam e a gente consegue ter acesso a esses cantos. Tá. E as primeiras vezes que eu ouvi esses cantos foi uma coisa que me chamou de um lugar muito profundo. E eu estava me organizando para ir para lá, né? Para ir para a aldeia. E quando eu estava quase com a grana resguardada, guardadinha lá para fazer, minha companheira engravidou. E aí eu falei, deixa quieto, essa grana da viagem vai ser grana para paternidade. Sim. Surgiu uma nova importância aqui. Sim. E eu acabei não indo, essa minha aluna foi, e teve uma vivência muito profunda lá, né? Uma vivência de ancestralidade, que ela se sentiu pertencente, o próprio povo olhou para ela e falou, você já foi Yawa em outras vidas. Né? E lá ela fez um grande amigo, que era o Nainauá, que é um jovem Yawanawá. Ele tem 1 ano a menos do que eu, né? Então a gente está na mesma faixa etária, né? Essa juventude que está procurando conhecimento e ancestralidade. E ele foi chamado para vir para a cidade, para fazer uns trabalhos ayahuasqueiros na cidade. Ele veio, só que ele caiu na mão de uma pessoa que não era de confiança. Ele percebeu a enrascada que ele estava se metendo e ele lembrou do contato dessa minha aluna, a Luciana, que tinha virado amiga dele, e ela era advogada, né? Então ele chamou, ela meio que resgatou ele, começou a ajudar ele a organizar os trabalhos dele aqui nas cidades, aqui no estado de São Paulo. E ela queria muito trazer para minha casa, né? Porque foi comigo que ela conheceu o xamanismo, eu que levei ela para essas medicinas. Ela falou, nossa, eu quero levar isso para aí. E eu não queria, né, Rodrigo? Como eu falei, eu não queria servir a ayahuasca em casa. Então eu falei, ótimo, vamos levar para o Ninho da Águia. Entrei em contato com a Vanessa lá do Ninho da Águia, vamos levar os nativos aí, que eu quero muito conhecer e tal. No final, 1 semana antes do evento marcado, a Vanessa me falou que não tinham inscritos o suficientes e que não ia dar. E eu falei, caramba, se eu não me mexer, eu de novo não vou conhecer o povo Yawanawá. E a gente tinha acabado de se mudar para nossa casa, estava tudo em reforma, ainda construindo, a garagem não estava nem com o chão cimentado, não tinha estrutura para nada, Rodrigo. E um dia antes de chegar, aí eu falei, vamos trazer para cá. Um dia antes da chegada do evento, a gente estava batendo cimento no chão, abrindo espaço de fogueira para poder receber o trabalho em casa. E ele chegou, e foi a minha primeira experiência com um nativo, né, dentro de um trabalho tradicional, e que foi uma virada de chave tremenda para mim, né, entender esse trabalho, porque o Ninho da Águia, que eu frequento até hoje, é uma casa que eu tenho muito carinho mesmo, muito respeito, né, é um trabalho diferente, é um trabalho neo-xamânico urbano, seríssimo, tem uma egrégora fortíssima, um trabalho espiritual incrível. Mas é, assim, diametralmente diferente de um trabalho de pagelança tradicional. São coisas totalmente diferentes. E essa vivência, para mim, foi muito profunda. A gente acabou fazendo uma amizade muito grande, eu e o Nainauá. Ele começou a namorar com a minha aluna, hoje em dia são casados, tiveram seu filhinho, inclusive o Tricuru, um pouquinho mais de 1 ano, agora eu tenho um filhinho deles.
E dessa amizade nossa começou a ter uma troca de estudos muito interessante, né, Rodrigo? Porque eu estava lá com meus 24 anos, louco para conhecer a espiritualidade da floresta. E o Nainauá chegando da aldeia, primeira vez que ele tinha saído da aldeia, né? Na cidade, louco para conhecer a espiritualidade da cidade, né? Então a gente sentava, ele vinha em casa, quando ia tocar uma cerimônia, ele ficava uma semana comigo lá em casa. E a gente começou a trocar esses estudos, o estudo que eu tinha do xamanismo universal com o estudo tradicional da família dele, né? Eu conduzia jornadas para ele, ele me ensinava os cantos, eu comecei a acompanhar ele dentro das cerimônias, aprendi a tocar e a cantar, né? Eu não sou músico, né, Rodrigo? Na verdade, eu sempre fui um zero à esquerda, eu não tinha ritmo, eu não tinha afinação na voz, eu não tinha nada. Eu aprendi a cantar e tocar com a ayahuasca. A minha professora de música é a ayahuasca. Sim. E eu lembro, inclusive, numa das cerimônias que eu fui cantar com o Nainauá, e minha voz ela não saía, minha voz ela não tinha projeção. E naquele dia, quando eu fui cantar, de repente minha garganta ela estalou fisicamente, eu até me assustei, fez um crá, deu uma Abriu. estalada mesmo, um crá, e dali a minha voz, pum, soltou e projetou, na força da ayahuasca, né? Então foi nisso que eu fui desenvolvendo, fui recebendo durante muitos anos. A gente só tinha trabalhos ayahuasqueiros na nossa casa quando vinham os Yawanawás. Então era uma, duas vezes no ano, a gente recebia os nativos e havia cerimônia ayahuasqueira na nossa casa. E depois de um tempo eles mesmos começaram a me provocar. E aí, Richard, quando é que você vai começar seu trabalho? E eu falava, não, não estou pronto, não quero isso não. E eles olhavam para mim e falavam, mas Richard, tem um monte de gente aí que está fazendo besteira Uhum, e você que está levando a sério não vai fazer sua parte? uhum, uhum. E foram cutucando, 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 até que numa cerimônia, basicamente, ele jogou meio que o bastão na minha mão lá. E de lá eu comecei a abrir as minhas cerimônias, né? Então foi um período de muito resguardo também, né, Rodrigo? Como eu te falei, meu trabalho inicialmente ele era muito focado nas formações, nos cursos, né? E nos atendimentos terapêuticos. E nesses últimos anos, quando eu comecei a, de fato, ministrar cerimônias ayahuasqueiras, foi um período de muito foco, né? Para eu entender como esse trabalho ia se desenvolver em mim, né? Porque eu não sou nativo, eu não sou índio, e eu tenho, na verdade, uma espiritualidade universalista, mas como é que eu vou conduzir essa cerimônia? Então foi um processo de muito aprofundamento, de entendendo, de formando essa egrégora que hoje em dia já está estabelecida, né? Essa família, e foi um processo longo, bem longo aí de desenvolvimento, Rodrigo. Cara, é muito legal, porque eu penso assim que toda vez que a gente tem um chamado muito grande, a gente faz essa recusa para esse chamado e depois a gente cede, e isso de alguma forma consagra a nossa responsabilidade com aquilo dali, né? E a sua história, ela é a história de muitas outras pessoas que né, têm esse servir sacerdotal e que tem esse respeito dentro daquilo que conduz, né? E é muito legal assim ouvir isso com todos esses detalhes, né, de você, Richard, porque eu acho que né, o trabalho com a ayahuasca ele é um trabalho muito delicado e muito sensível, e eu estava procurando justamente uma pessoa que tivesse esse tipo de responsabilidade, de dedicação para conseguir falar sobre isso aqui no Diário Mágico. Então, né, estou muito feliz e muito satisfeito de ver assim, todo esse cuidado e a sua trajetória dentro desse meio, né? Para quem conhece um pouquinho da minha história sabe que a minha relação também com a espiritualidade foi essa, assim. Eu não queria de forma alguma trabalhar energeticamente, não me via no papel de terapeuta, não sentia assim que eu queria executar isso publicamente, e foi assim uma, duas, três vezes o chamado até que, né, de fato a gente aceita, e eu vejo que isso faz uma diferença muito grande, né? Eu vejo que às vezes as pessoas que elas já vêm com muita gana e eu quero ser isso, eu quero me definir dessa forma e tal, caem em uma série de armadilhas e de definições que de alguma forma vão fazer forçosamente elas redefinirem a sua perspectiva, redefinirem as suas posturas, seus valores, né? Enquanto que quando a gente tem essa recusa, essa inércia prévia, não é que ela vai nos evitar, né, esses reposicionamentos, essa revisão crítica. Isso acontece o
tempo todo, né, e continua acontecendo pro resto da vida. Mas nos permite ajustar melhor quais são as bases daquilo que a gente quer conduzir, de que forma, quem que a gente quer receber, qual que é o processo que a gente quer, né, ofertar e como que a gente pode servir dentro daquela estrutura, né? Então, a sua história e a forma de você narrar, ela faz muito sentido pra mim. Isso é muito legal, cara. E que bom. Putz, É uma história profunda, Rodrigo, e que segue se desenvolvendo, né? Então, na verdade, é o que eu falo. O pessoal fala, mas você é um mestre. Não, inclusive eu me recuso a ser chamado de mestre, né? A galera vem me chamar de mestre aqui em casa, eu já dou um tapa aqui, mestre coisa nenhuma. Sou irmão de caminhada, tamo junto. Tenho meus processos aqui também, sou ser humano. Mestre de nada, eu tô lutando aqui para ser mestre de mim mesmo, né? E legal. que a gente possa partilhar essa jornada com muito carinho e com muito respeito. Eu gosto muito de relações horizontais, né, Rodrigo? Eu não gosto desse processo muito hierárquico. Tanto que eu falo para todo mundo em casa, por que que eu estou à frente do trabalho? Porque eu estou há mais tempo na medicina. Eu sei conduzir, eu sei direcionar esse trabalho, mas não significa que eu sou melhor do que ninguém, não, né? Tenho 29 anos, tenho muito chão pela frente, sou ainda um aprendiz também, né? Tenho plena consciência de onde estou e da jornada que eu ainda tenho pela frente, né? Então, eu estou me preparando ainda, inclusive, para ir para a aldeia dos Yawanawás para realizar uma dieta com eles, né? Legal. Eu tive aquela minha viagem que eu comentei antes para você, que eu fui para o Peru, né? Para a Amazônia peruana. Foi um presente na época que eu ganhei, na verdade, de uma aluna minha, que ela chegou num processo bem difícil em casa e através das cerimônias, dos processos, ela foi se curando, de fato, melhorando. E quando ela se viu transformada, ela quis dar um presente mesmo de agradecimento por tudo que a gente tinha realizado lá na casa. E ela me presenteou com essa viagem para Mayantuyacu, que era um lugar que eu sonhava conhecer, né? Porque aí o que acontece, né? Eu tive esse contato com os Yawanawás, tive toda essa fundamentação com os Yawanawás, e eu comecei, através dos próprios Yawanawás, a ouvir eles falarem sobre os Achaninkas, que são esse outro povo. Esse povo, o povo Achaninka, a gente vai encontrar tanto na Amazônia peruana quanto aqui na brasileira também, né? Porque a fronteira é coisa do homem branco, né? Essas linhas aí não existem na floresta, né? Então, esse povo tem uma parte que acabou ficando no território peruano e uma parte que acabou ficando no território brasileiro. E quando eu ouvi sobre o trabalho deles, já foi algo que me chamou. E aí foi lançado aquele livro que eu falei antes para você, né? A Ayahuasca da Serpente ao Jaguar, que contava sobre a história do Ibis Duque de iniciação dentro do trabalho lá de desenvolvimento com o maestro Juan Flores, a Xaninca em Mayantuyacu. E lendo aquele livro, eu fui descobrir que um movimento que eu já fazia nas minhas cerimônias, né? Um rezo que eu fazia com o cachimbo, assim, exatamente tudo que eu fazia era uma tradição axaninca. E eu não conhecia. Eu fazia sem saber. E eu falei, caramba, meu, eles fazem exatamente aquilo que eu intuí de fazer e que eu faço nas minhas cerimônias. Eu preciso conhecer esse povo, né? E aí eu recebi de presente dessa minha aluna justamente uma viagem para Mayantuyacu, que é um centro de estudo de plantas medicinais que foi fundado lá por Juan Flores, maestro Juan Flores, que hoje em dia é o xamã, a xaninca mais reconhecido, né? Até porque o maestro Juan Flores, ele tá curando o câncer da galera, né, Rodrigo? Os médicos estão tudo em cima dele lá. Vai gente lá da Europa com câncer terminal e volta curado. Caraca, uau. Né? E Então, isso, ele conduz, é um trabalho com ayahuasca e outras medicinas na floresta, tipo, é uma imersão, tipo? É uma dieta, como eu estava comentando com você das dietas, né? Então tem várias plantas, eu tive aquela dieta que eu realizei, que foi a dieta do Chihuahuaco, justamente para me trazer essa estrutura, essa base para a condução das cerimônias ayahuasqueiras, e tem muitas outras plantas, né? A gente vai ter o Camerenaco, a Ayahuma. A Ayahuma, no caso, é a dieta que ele me falou que ele utiliza para as pessoas que estão com câncer, né? E que é curioso, porque a Ayahuma é um fruto que nasce do tronco da árvore que parece um tumor mesmo. A gente volta para aquela questão daquela similaridade, né, entre a planta e o nosso corpo, que revela um pouco aí do potencial de cura delas, né? Então, o fruto da arruma, ele parece um tumor mesmo,
E é esse a dieta que ele utiliza para quem está com câncer. A Ayahuma é uma dieta das mais poderosas do povo Oxaninca. Não é qualquer um que pode fazer. Quem faz a dieta da Ayahuma geralmente são pessoas muito experientes ou pessoas que estão morrendo de câncer e que não tem outro caminho a não ser fazer essa dieta, né? E só que é isso, né? O pessoal fala, os médicos pegam lá e arrumam, ainda não descobriram exatamente o que acontece. Você tem um monte de xamã trabalhando com a Ayahuma lá no Peru que não cura o câncer. Então, a mironga do Juan Flores é a mironga dele, né? Lógico, lógico, sim. Ô Richard, e você falou, né, que a fronteira é coisa de homem branco. Eu fiquei interessado em saber se existe algum tipo de cartografia desses povos originários, assim, se, né, se de alguma forma existe uma perspectiva comum de como se enxerga o espaço. Existem outros tipos de demarcações, né, cada povo ele tem o seu espaço ou não. Você sabe me falar alguma coisa sobre isso, não? Não com tanta profundidade, mas um pouco eu posso falar, tá, Rodrigo? Assim, eu não vou falar sobre uma cartografia, Claro, porque eu nunca claro. vi uma questão de um registro assim de um mapa, né? Ah, Nunca vi eles desenharem um mapa. Mas eles têm essa noção, sim, de territórios, né? Até onde é a terra de um, até onde é a terra do outro, se pede licença para entrar na terra do outro, tem esse processo. Mas são povos que hoje em dia lá eles estão muito ligados, né? Até porque são povos naquela região que fazem parte do mesmo tronco étnico-linguístico-cultural, né? Que é o povo pano, povo pano. São povos que vão falar essa língua, que é a língua pano, tem muita similaridade na sua cultura, na sua espiritualidade, mas ao mesmo tempo você tem especificidades de cada povo, de cada etnia, né? Então, aham. dentro desse tronco pano, a gente vai ter muito todos esses nauás, né? Iauanauá, Kaxinauá, Varinauá, né? Nauá significa povo. E essa palavra que geralmente precede tem relação muitas vezes a um animal, que é ligado à história daquele povo. Os Iauanauás, por exemplo, são o povo da queixada, né? Que é aquele porco selvagem. Boa. Então eles têm uma relação com o Iauá, que tem toda uma lenda que eles contam de um momento na história onde eles se transmutaram naquele animal. Eles têm toda essa questão do comportamento de bando, como os Iauá, né? Então eles nunca andam sozinhos, eles sempre têm que estar em bando. A queixada sozinha na floresta é uma presa fácil, mas quando eles estão em grupo, até a onça sai correndo, né? Então eles têm toda essa relação com o espírito daquele animal e meio que pelo que eu entendi até hoje, eu não posso falar aqui porque eu não, como eu falei para você, né, Rodrigo, eu não sou nativo. Eu estou partilhando aqui um pouco do contato que eu tenho, mas não estou falando aqui como porta-voz da cultura deles de forma alguma, Claro, né? claro. Mas a gente vai ter inclusive essa divisão de medicinas, né? Então os Yawanawás, eles falam muito sobre a medicina do canto, né? Uhum. A medicina deles é a medicina do canto. Os Kaxinawás, eles têm muita relação com o trabalho com as fumaças, com outras medicinas, né? A gente vai ter os Catuquinas, que eles têm um aprofundamento muito grande com a medicina do Cambô, eles são os guardiões do Cambô, né? São medicinas que meio que todos os povos lá utilizam-se, né? Tem esse aprofundamento, mas cada povo meio que tem aquela específica que eles são guardiões, Entendi, entendi. E né? demais. E eu imagino também que quando a gente está falando dessa coisa, né, de território e de lugar, eu imagino também que as circunstâncias, né, atuais, elas vão também, lógico, atravessam e influenciam a perspectiva de mundo, né, de cada um desses povos, e eles têm que ir redefinindo mesmo as políticas locais deles. Faz sentido pensar isso? Que não é, não, Completamente. né, não é uma cultura estanque, né? De alguma forma, por mais que eles tenham né, perspectivas próprias, elas estão sujeitas às influências de tudo que afeta o mundo ao redor e afeta também, né, a relação deles com a natureza e com os locais de poder deles mesmos, né? Eu imagino. Completamente, Rodrigo. Inclusive, se a gente for ver, por exemplo, o povo Yawanawá, né? A gente vai falar que eles começaram a ter contato com o homem branco provavelmente há pouco mais, pouco menos de 100 anos. É uma coisa muito recente, Recente mais, sim. né?
e que foi, na verdade, no momento que chegaram os seringueiros, né, para explorar a seringa naquela região lá do Acre. Caramba, tá. Aham. Foi uma história muito pesada, né, porque nesse período eles foram escravizados na produção de seringa, teve a chegada de missionários evangélicos que começaram a converter o povo e a demonizar as pagelanças tradicionais, né? Então, nesses 100 anos, eles foram escravizados, eles quase perderam as suas tradições. Eles me contam, né, que durante muito tempo os pajés, eles se diziam evangélicos também, porque o próprio povo começou a virar a cara para eles. O pastor falava que eles eram do demônio, né? Caraca. Então, eles tiveram meio que fazer uma cena lá, eles mantinham essas tradições em segredo nas matas, eles iam para as florestas para manter essas tradições vivas. Sim. E depois teve esse momento da liderança deles ter saído. O primeiro Yauá que saiu lá da aldeia veio para São Paulo fazer uma faculdade. E lá ele teve contato com outras lideranças indígenas, começou a tomar mais consciência do processo de destruição que estava acontecendo com o povo deles. Inclusive, a terra original onde eles viviam, eles tiveram que sair por conta do crescimento das cidades, e eles foram fugindo lá até a cabeceira do Rio Gregório, onde hoje em dia está instalada lá a aldeia Nova Esperança, e ao longo do Rio Gregório várias outras aldeias Yawanawás, né? Então, eles tiveram que sair, né, da região tradicional do povo deles para chegar nesse novo lugar e manter essa cultura deles vivas. E tanto que você vê hoje em dia um movimento bem bonito, na minha opinião, né? Que você vê, porque assim, os antigos pajés, eles morrem. E aí a gente já pode até entrar um pouco no contato do Diário Mágico, né, Rodrigo? Né? Porque como é que esse povo preserva a sua cultura? É uma tradição oral. Eles não têm livro, eles não têm texto. É tudo passado de boca ao ouvido. É uma tradição oral, na contação das lendas, nos cantos, é um ensino vivo. Os pajés, eles são bibliotecas vivas. E se morre o pajé, você queima uma biblioteca. Caraca. Então a gente tem ali um movimento bem intenso dessa juventude, né? Bem dedicada na preservação dessa cultura, e eles estão muito próximos dos anciões, né? Porque eles sabem que eles estão chegando no fim da vida deles. E se eles não aprenderem tudo que esses pajés têm para passar, esse conhecimento ele se perde. Sim. Né? Caraca. Mas aí a tradição ela é oral, mas essa nova juventude ela usa desses recursos ou não? Existe algum tipo de tabu ou proibição de se, por exemplo, anotar isso ou registrar em outros meios? Nunca vi um tabu necessariamente, mas eles têm os registros, né? Inclusive, eles muitas vezes gravam os cantos com o celular, né? Entendi. Eles botam um celularzinho lá do lado para gravar e grava para ouvir e tudo mais. Eles têm agora essa prática, os jovens, né? Os jovens estão começando a ter essas práticas. Mas é uma coisa que está começando agora. E o ensino dos pajés, né, é uma coisa diferente, né, Rodrigo? Não é uma coisa tão sistemática, é uma coisa muito orgânica, né? Então você vai para a mata, você vai fazer aquela dieta, você vai fazer aquele estudo, você vai estar tendo as experiências suas diretas, e meio que o pajé depende da tua provocação, né? Então, assim, se você não está sendo uma pessoa observadora para aprender através da sua observação, se você não questiona, ele não vem até você te ensinar. Porque vamos dizer assim, o estudante que define o nível de aprofundamento, né? Então, precisa de haver a predisposição da recepção para que haja a transmissão, né? E aí essa é uma chave muito valiosa dentro de estudo de espiritualidade que as pessoas às vezes ignoram. Elas acham que elas vão encontrar, às vezes, algum tipo de professor ou iniciador que vai estabelecer um currículo ali pré-definido e que ela simplesmente vai trilhar aquele currículo como se fosse um território mapeado. Mas quando a gente está falando de, né, iniciação real e autêntica e não algo que é sistematizado e por que não sintético, né, o trilhar é do indivíduo sobre a própria consciência, né, e não sobre um caminho artificial e já mapeado. Então faz todo sentido isso, né, essa recepção de quem chega para conversar com o pajé. Tá, legal, pode crer.
pertencem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Eu ia te perguntar sobre a sua relação, então, com registro sistemático, se você, como é que você lida com isso, assim, é uma prática sua, Richard, ou não, ou teve que virar a ser, como é que é? É uma prática que ainda precisa ser aperfeiçoada, Rodrigo, Sim, sendo bem sincero com você, sim, né? sim. Eu tenho uma prática de anotações que ainda não é tão sistemática, eu ainda quero torná-la mais sistemática, está nos meus projetos me organizar para ter essa frequência, né, como a gente tanto ouve você falando e todos que passam aqui sobre o Diário Mágico, né? Sim. Mas eu tenho sim as práticas de anotações, né? Eu tenho cadernos, eu tenho livros que às vezes eu faço anotações de leituras que eu estou fazendo, né? Uma coisa que eu também anoto muitas vezes são as experiências que eu vivencio com a medicina. Isso é uma coisa que eu, inclusive, oriento as pessoas que vêm comungar comigo a fazer, né? Sim. Eu falo, saiu da cerimônia, anota aquilo que você experienciou. Legal. Porque a gente sai da força da medicina que parece que, nossa, resolveu minha vida, né? Tá tudo claro, nítido, maravilhoso. Nunca vou esquecer desse aprendizado que eu tive. Vai Vai, esquecer sim. Você vai. vai sair da cerimônia, vai voltar a se identificar com o boleto que tem que pagar, com o trabalho que tem que fazer, com o filho que está chorando, com não sei o quê, né? E de repente você vai ver se já perdeu, né? Todo aquele saber que foi recebido durante aquela cerimônia. Então a gente tem essa prática de anotar, é um lugar que sempre você vai poder voltar e falar, olha aqui o que ela me passou, olha aqui o que eu aprendi, né? Olha aqui a visão que eu tive. Então essas anotações dessas experiências com a medicina, eu acho importantíssimo, porque é um momento que a gente depois pode voltar, relembrar e assentar de uma forma cada vez mais profunda aquele aprendizado na prática da vida, né? Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar e que, infelizmente, no meio ayahuasqueiro, muita gente esquece, né? Que o verdadeiro trabalho é a transformação. Tem gente que vai buscando essas experiências uma atrás da outra e você vê que a vida da pessoa não muda. Sim, sim. Porque a Porque pessoa ela não pega todo aquele conteúdo e aplica na vida dela, causando, de fato, uma transformação. E isso é o que eu sempre brinco, porque eu falo que é a diferença entre xamanismo e showmanismo, né? O Maravilhoso. showmanismo é isso aí, cara. O xamanismo é um caminho de beleza, né? Então, nossa, as mirações, as plumárias, os cantos tradicionais, toda essa parte musical, as pinturas. O xamanismo é um caminho muito belo. Sim. Mas aí, se a gente se perde só nessa estética e esquece do processo iniciático de transformação, do que vale? Boa. Com certeza. E a pessoa também tem que estar aberta para isso, né? Não é só a aplicação, não é só o esforço ativo, mas também essa predisposição que a gente falou, né? É por aí. Mas assim, tem duas coisas. A primeira é que a pessoa, quando ela passa pela experiência, ela está no estado alterado de consciência. Então ela acredita que ela vai lembrar daquilo dali, mas ela ainda não entendeu como é que a mente dela opera em transes diversos, né? Então essa memória ela se dissipa e esvanece com muita facilidade. Exato. Dá para escrever ainda sob estado alterado de consciência? Faz sentido? Como é que a sua prática com isso, Richard? Você escreve logo após uma cerimônia, né, durante a cerimônia, né, ou assim, às vezes os escritos da cerimônia eles precisam ser revistos e, vamos dizer assim, traduzidos ou não? Revistos e traduzidos eu diria que não, porque meio que a Tá. forma como você coloca isso lá, né, Hum, é o que você evidenciou naquele momento. Se depois você vai querer também traduzir muito, às vezes você vai também alterar de uma forma que não é válida, né? Você tem a entendo. intensidade daquela experiência naquele momento, mas tem o processo de digerir. Uhum. Digerir aquela simbologia que foi apresentada, digerir aquela sensação que se teve, né? Então, um processo de digestão, sim. Mas eu não altero, eu mantenho aquela anotação daquele momento que eu acho que ela expressa o que eu estava vivenciando justamente naquele momento, né? Dá para se anotar durante a sessão, sim, depende do grau de força que você tá, né?
principalmente quando você está começando a desenvolver com a ayahuasca, como eu te falei, às vezes a experiência ela te tira do chão mesmo, né? Tem gente que eu falo, você vê que o corpinho ficou lá, mas já foi embora. Sim. Depois tem que deixar uma voltar. Essa pessoa ela não vai conseguir anotar naquele estado de consciência que ela está naquele momento, né? Eu hoje em dia consigo, porque hoje em dia eu já tenho, como eu falei, já tenho uma estabilidade, eu já sei lidar com a força de uma forma diferente, né? Então, tem alguns alunos meus que têm essa prática, tem inclusive um irmão muito querido, que eu falei para ele que, inclusive, eu quero que o meu nome esteja nos créditos do livro dele, né, que ele vai lançar, que é incrível. O cara entra na sessão, ele escreve umas 20 folhas, assim, cada Olha sessão. só, É impressionante. Ele desce e começa a escrever, começa a escrever, começa a que escrever. legal, E que são legal. escritos lindos que surgem dele, assim, durante a sessão. Então, não vamos colocar aqui muita regra, né? Mas é importante que você não demore tanto para anotar. Aham, aham. Tem um processo que eu falo muito para os meus alunos, para os meus clientes, né, Rodrigo? Que eu falo que, assim, na vida, muitas vezes a gente está identificado com tudo, menos com nós mesmos, né? Boa. Então, a gente está identificado, como eu falei, com a conta para pagar, com o filho que tem que cuidar, com a função que a gente exerce, com a briga com fulano, com a paixão com ciclano. Então, a gente está identificado com tudo à nossa volta e a gente esquece da nossa essência, desse Sim. núcleo mais profundo, né? E que geralmente quando a gente acessa esse núcleo, é onde tudo toma aquela clareza, né? Sim. E a ayahuasca, muitas vezes, durante a sessão, ela vai nos devolver para esse eixo, Legal. né? Então é isso, a gente passa lá por, às vezes, turbulências, as limpezas, as peias, aqueles processos, só que quando termina, você está brilhando. Você está brilhando, e você voltou para aquele eixo, você voltou para aquela essência, e você fala, agora iluminei, né? Não preciso esquecer, tá tudo bem. Só que é isso, você vai voltar para casa, você vai voltar a se identificar com tudo, e você vai esquecendo daquilo que você vivenciou naquele momento. Às vezes é como se fosse aquele sonho, né? Aquele sonho que você acorda, ele está nítido na sua lembrança, e quando chega no meio do dia, você já não lembra mais o que aconteceu. E se você não escreveu, você perde. Então, a anotação, nesse sentido, ela é algo muito recomendável. Na minha opinião, é algo muito recomendável. E aí você pode sempre ir voltando e estruturando esse seu desenvolvimento dentro desse estudo com a medicina. Sim, sim. Eu acredito que eu acredito que seria muito interessante ter cadernos separados para o que é a experiência dentro do transe e o que é a anotação mágica dos entendimentos do que aquilo dali produz e tal, sabe? Quer dizer, não sei, eu sou um pouco né, eu gosto de compartimentar as coisas para entender estados de consciência diversos. Então, na minha prática, eu tenho assim alguns cadernos diferentes para práticas diferentes para entender o que está sendo trabalhado dentro daquela linha, né? Mas no final das contas, é tudo um processo de uma, como você colocou, né, de uma transformação de consciência. Então, não me estranharia a pessoa ter no mesmo caderno as experiências na prática, né, no evento de comunhão com a ayahuasca e depois ter essas sínteses do processo e as mudanças na vida, no dia a dia e tal. Mas assim, é uma parada que eu gostaria de ter assim, mais claro, as etiquetas da ocasião, sabe? Então, neste dia, o que foi produzido foi dessa forma e tal. E aí, Richard, a pergunta é assim, você então leva esses cadernos para junto das cerimônias, assim? Você tem eles junto consigo? Às vezes eu esqueço, mas no mínimo eu tenho um papel lá do meu lado, às vezes eu pego, anoto naquele momento e depois repasso para o caderno, Sim, né? sim. Às vezes eu tenho Tá. essa prática, mas eu sempre vou ter alguma ferramenta de anotação do meu lado. Já Aham. tinha vezes que eu não tinha nada, acabei anotando no celular mesmo, para não perder, depois passei pro caderninho, né? Como eu te falei, Rodrigo, eu ainda não tenho ainda um sistema muito aplicado. Sim. E isso eu quero desenvolver, quero ainda ter um movimento mais sistemático, organizado nessas anotações. Boa, Sinto boa. falta e vai chegar o momento de realizar, né? Mas eu já tenho minha prática de anotações, até porque tem vivências que são muito profundas, né, É, Rodrigo? Eu tive, é. antes de começar a servir a medicina, na época que isso ainda era um processo íntimo meu,
Inclusive foi uma data bem marcante, que foi, na verdade, no ano que eu decidi que eu ia começar a trabalhar como terapeuta. Que legal. E decidi que eu ia trabalhar com a espiritualidade. Eu estava com o meu ego até a tampa, Rodrigo. Aham. Eu tinha feito minha primeira formação em xamanismo, estava estudando, fazendo meus trabalhos, vendo resultado nas minhas magias, vendo resultado nos meus trabalhos, e eu já estava, nossa, sou o xamã pica das galáxias, Sim, né? sim. Vou virar o grande xamã do mundo. E, nossa, aí tava chegando no Réveillon, né, na virada de ano, e eu falei, essa virada de ano eu quero passar diferente, eu quero que seja uma virada condizente com a escolha de vida que eu estou fazendo nesse momento. Legal. E eu decidi passar essa virada de ano numa cerimônia ayahuasqueira lá no Ninho da Águia. Aham. E foi um dia que eu recebi, além de uma grande carcada, um grande presente, né? Ah, Primeiro eu recebi o presente, depois eu levei o tapa na cara. Então, assim, eu tive uma vivência muito profunda na primeira etapa desse ritual, aham. uma experiência novamente com Odin, né, Olha. que ele retornou e se apresentou para mim naquele momento, naquela cerimônia. E eu vivenciei uma coisa tão profunda que eu tinha que anotar. Eu estava meio fora do corpo, mas eu tinha que dar um jeito de anotar aquilo que eu falava, não posso esquecer isso, não posso esquecer isso jamais. Sim. E eu consegui anotar. E depois eu fui descobrir que a experiência que eu tive foi uma iniciação de uma ordem Aham. que eu nem conhecia, que eu nem sabia da existência, Olha só. mas que o meu professor de xamanismo era iniciado nessa ordem. Olha E só. quando eu contei para ele a experiência, ele arrepiou, ele falou, Richard, você não sabe o que aconteceu com você? Ah. E eu falei, não, eu não faço a menor ideia do que aconteceu comigo. E ele foi me passando. Então, isso é um processo iniciático da tradição que eu fiz parte, que a gente demora mais de um ano para chegar onde você chegou. Sim, sim, sim. E isso foi te entregue dentro Que dessa legal. cerimônia. Que E se eu legal. não tivesse anotado, eu teria perdido. E perde também, né, assim, lógico que você não perde a iniciação, mas ter esse lastro do processo faz toda a diferença dentro de consolidação de poder pessoal. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, mas assim, de certa forma, até perderia parte dessa iniciação, Rodrigo, porque era Aham, justamente ligado com o movimento das runas. aham, E era justamente descobrir a localização dessas runas em certas partes do meu corpo. aham, legal. Isso, se eu não tivesse anotado, eu teria perdido mesmo. Sim, E ele entendi. falou que o processo de você descobrir essas runas dentro dessa tradição era ano ou mais de ano de meditação Sim, para você descobrir cada uma delas. maravilhoso, entendi. E naquele momento, daquele aprofundamento com a medicina, simplesmente Odin pegou e me deu, tá aqui, ó. Ah, e o tapa na cara foi esse? Não, aí o tapa na cara foi depois. Depois que ele me entregou isso na visão, né? E aí eu Ah, fui levado para continuar. Ele terminou aquilo, ele me falou: agora segue teu rumo aí, né? ah, E quando eu segui esse rumo, eu subi nessa visão num lugar, né? Eu tava, na verdade, naquele dia eu entrei num grande templo, na verdade. Qual que foi a visão que eu tive naquele dia, Rodrigo? ah, Eu primeiro tive. Naquele dia eu chamei a ayahuasca pra chincha. uau. Eu tava com o ego lá na tampa, então eu falei: agora eu já sou um grande xamã experiente, quero Sim, saber para onde isso vai me levar, né? Então eu cheguei, como eu já tinha alguma experiência com a ayahuasca, eu já tinha aquela percepção do momento de você estar entrando na força. sim. E eu, junto com essa entrada na força da medicina, eu apliquei uma técnica de jornada entre reinos, que é uma técnica de expansão de consciência que a gente usa sem ayahuasca Sei. para jornadas espirituais. Eu falei, vou juntar uma com a outra e vamos embora, né? Ah, E eu peguei o foguete para Nárnia naquele momento, né? Foi o momento que eu comecei aquela prática junto com a força da medicina, o meu corpo ficou, meu espírito foi. sim. Isso é uma coisa que não é tão comum, tá, Rodrigo? Geralmente, quando você toma ayahuasca, você se mantém consciente o tempo todo, Tá. né? Você tem as visões, geralmente tudo de olhos fechados, mas se alguém vem falar com você, tudo você está com a sua consciência. É raro você realmente desligar na força da medicina, assim, de realmente sair a consciência do corpo totalmente. E naquele momento saiu. E eu fui levado para mundos superiores, né? Então eu vivi subindo por aquela grande árvore cósmica, numa região extremamente montanhosa, né? E Olha. dentro de uma das montanhas mais altas tinha um templo lá em cima, um templo gigantesco.
Aham. Aí eu tive que escalar aquela montanha. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi aquelas portas gigantescas. Eu me lembro até hoje dos detalhes Aham. daquela porta, né? E quando eu abri aquela porta e entrei, era um grande corredor, né, que tinham várias portas, e cada porta meio que tinha um símbolo em cima dela. E eu caminhando por aquele corredor, eu comecei a perceber que era como se fosse um templo da espiritualidade humana. E cada porta daquele templo era uma tradição. E em cima daquela porta tinha um símbolo que representava aquela tradição. Tinham símbolos que eu conhecia e tinham símbolos que eu não fazia a menor ideia do que fossem, né? E eu fui caminhando, 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 até que eu cheguei numa porta que em cima dela tinha o símbolo do Valknut, que é justamente o símbolo de Odin, né? Sim. Quando eu olhei para aquele símbolo, eu já senti a energia de Odin lá presente e falei, aqui que eu vou entrar, né? Quando eu entrei naquela porta, senti a energia multiplicada a milhão, eu tive a visão dele sentado num trono na minha frente, ele me chamou para eu me aproximar dele, eu me ajoelhei, e ele começou a gravar essas runas com a mão dele em cada parte do meu corpo. Caraca. E lá eu falei, isso é muito importante, eu não posso esquecer essas runas, eu não posso esquecer essas runas. E eu fui vivenciando aquilo, aquela energia percorrendo todo o meu corpo de uma forma visceral, assim. E quando ele terminou aquele processo, ele me ergueu e me falou para eu voltar para aquele corredor e se despediu, né? Naquele momento eu consegui voltar um pouco a consciência e anotar. Eu falei, eu preciso anotar isso. Então, eu ainda meio zonzo daquela experiência, eu fui anotando no caderno que estava comigo toda aquela visão e as runas e a localização daquelas runas. E depois eu voltei para a visão e continuei seguindo aquele corredor. Cheguei até o fundo daquele templo, tinha uma grande escadaria, que eu subi, aquela escadaria que não acabava nunca, até que eu dei num lugar que era o topo daquele templo, que era como se fosse uma pirâmide de cristal maciço. Só que eu entrava dentro daquele cristal. E eu sentei em posição meditativa lá dentro. E lá começou um processo de elevação de frequência, assim, absurdo. Era uma energia de muita luz, de muita luz. Só que aquela luz que estava maravilhosa, assim, chegou um momento que era tanta luz que eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, eu não dou conta disso. Você vai afogando na luz, né? Você vai se afogando, você vai se dissolvendo, né? É. Eu passei por uma experiência de dissolução completa. Sim. Só que quando chegou nessa dissolução, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? E aí foi o momento que a ayahuasca ela me virou do avesso. E ela falou, você acha que você é alguma coisa? Olha que o grãozinho de areia que você é. Você acha que você é iluminado? Você não comporta toda a luz que existe. E ela foi me dissolvendo, cara, me dissolvendo, me dando uma lição, assim, de humildade. Uau. Tanto que eu voltei daquela experiência, assim, pianinho. Deixando a minha aqui, que hoje em dia eu sei que eu sou só um ser humaninho aqui, deixa eu seguir meu caminho. Cara, que legal. Nossa, que experiência incrível e é uma excelente forma de começar, né, um trabalho terapêutico, né, tendo a real dimensão de como que as coisas podem ser. Acima de a gente sempre tem outra pessoa, que tem outra pessoa, que tem outra pessoa, que tem outra inteligência, até que a gente, né, comunga com o todo. Cara, Eu maravilhoso. falo que foi fundamental, porque imagina eu começar a minha caminhada de terapeuta com o ego que eu tava. Era Sim, incoerente. sim. Richard, que papo maravilhoso, cara. Pro pessoal que tá ouvindo a gente, como é que te encontra? Quais são os links? Né? Passa tudo. Legal. Então vocês conseguem me encontrar na internet, aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem o meu perfil pessoal, Richard Unterberger, e tem também as páginas do meu núcleo terapêutico, que fica aqui em Atibaia, né, que é a Puan Terapias Integrativas. Ah, legal. Você vai encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu tenho um pequeno canal no YouTube também, que tem alguns vídeos meus lá, e que vai ser mais alimentado. Não é uma coisa que eu tô lá assiduamente, eu não sou um youtuber, né? Mas de vez em quando eu vou alimentando lá com um vídeo ou outro. Então tem lá também, que chama Puan Saberes Ancestrais, né? Legal. Também tem um conteúdo interessante para se encontrar por lá. Dentro desses perfis, vocês encontram todos os caminhos aí para acessarem meu trabalho, então contato, WhatsApp e tudo mais. Sou super disponível, então assim, quem quiser trocar uma ideia, manda mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, afinal eu também estou passando esse ano num período de bastante transformação, né?
Eu estou no epicentro do meu retorno de Saturno. Uau, Está sendo legal. agora um momento de muitas mudanças, tanto que eu estou nesse momento metade aqui em Atibaia, metade em Mairiporã, né? Eu sou pai, tenho um filhinho querido aqui de 5 anos, então são muitas responsabilidades. Às vezes eu acabo não ficando tão presente nas redes, mas quem quiser mandar mensagem, manda. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Eu tenho meu trabalho que ele é estabelecido, então, tanto em Mairiporã quanto em Atibaia, para quem deseja essa experiência, essa imersão presencial, mas eu também tenho o desenvolvimento do meu trabalho online. Inclusive, hoje em dia, eu estou dando uma grande prioridade no desenvolvimento da tenda do Germinar, né? Porque é uma coisa que eu senti muito forte, Rodrigo, que está tendo um crescimento muito grande na busca das pessoas pelas medicinas da floresta, pelo xamanismo. Então, tem muita gente tomando ayahuasca, tem muitos centros servindo ayahuasca, centros lindos, sérios e profundos, e centros, infelizmente, não sérios, que fazem muitas vezes ter pessoas mal intencionadas, como tem em qualquer meio, né? Mas, independentemente de centros sérios, eu percebo que existe uma questão muito grande que é falta de estudo, né? Então, às vezes a gente tem casas que têm dirigentes super capazes, dirigentes super bem intencionados, mas são poucos os centros que fornecem uma linha de estudo, desenvolvimento e aprofundamento. E isso percebo que faz falta para muitas dessas pessoas que acabam tendo experiências atrás de experiências, mas não tem uma fundamentação para lidar com essas experiências e aprofundar nesse caminho de iniciação do xamanismo. Então, a tenda do Germinar, hoje em dia, eu estou justamente recebendo essas pessoas que estão buscando esse aprofundamento no estudo do xamanismo. E é um processo que dá para ser feito à distância também. Inclusive, eu já tive muitos alunos de Portugal que estavam tendo experiências com essas medicinas lá na Europa e que estavam sentindo falta justamente desse aprofundamento desse estudo. Então, a tenda do Germinar é um processo que a gente faz à distância mesmo, mas com contatos ao vivo, né? São videochamadas, onde a gente vai tendo todo um processo terapêutico de um diálogo, realmente, de uma conversa sensível, né? Para a gente perceber o momento de vida que a pessoa está passando e trazendo algumas orientações, algumas ferramentas, fazer todo esse processo de despertar através do ciclo da roda medicinal, o aprendizado tanto desse autoconhecimento quanto de ferramentas que a gente pode estar trabalhando, né? Então, o trabalho com ervas, o preparo de banhos, de defumações, o trabalho com os cristais, com o reino mineral, o trabalho de cura e integração da ancestralidade, que é uma coisa tão importante, tão linda, né? O resgate e integração de todos os nossos totens. Então, eu estou focando muito nesse sentido, porque eu estou sentindo que isso está escasso, né? Muita gente começando a entrar nesse caminho das medicinas sem ter acesso a um estudo, e eu estou querendo focar bastante em proporcionar realmente esse estudo e esse aprofundamento para quem realmente tem vontade. Maravilhoso. Cara, muito obrigado por ter compartilhado tanta sabedoria conosco, por ter aberto aí a sua trajetória. Foi muito legal, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar os links todos aí na descrição para o pessoal entrar em contato com você depois. Adorei, Rodrigo. Gratidão, foi um prazer bater esse papo com você. E uma honra ter agora um episódio meu aí nesse podcast que eu tenho tanto carinho. Pô, que maravilhoso, cara. Sensacional demais. Maravilhoso. Obrigado, Richard. Aí sim, espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O papo com o Richard foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, né, conforme a gente foi conversando, de ver a trajetória dele, de ver a responsabilidade dele com as medicinas, de ver como é que o caminho dele é bem estruturado, é bem sólido, é bem sério, e isso dá gosto de ver, né, nos convidados. E o Diário Mágico, ele acontece por causa de uma equipe, né? A gente tem o Guilherme Neves lá da @Lefou Produções, que é o nosso editor desde sempre. E a gente tem a Mariana Maia lá da @IlustraMomô, que faz
as artes de capa e que cuida de toda essa parte estética daqui da casa. Vocês podem encontrar eles no Instagram, né, em outras redes sociais também. Eu sou o Rodrigo Vignoli e eu desejo que vocês continuem anotando os seus resultados. Lifel Podcasts.